Bora lá para mais uma história aqui no canal Mundo da Dani. Sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que vocês sabem que é muito importante aqui pra gente. E simbora comigo para a história de hoje. Quer mandar sua história, o e-mail tá sempre passando aí na telinha de vocês, tá? Bom dia, Dani, é um prazer enorme te escrever. Estou com as mãos molhadas e tremendo por não saber como você vai externar minha história. Bom, venho de uma família estruturada, mãe, pais e irmãos. Meu pai sempre traiu minha mãe. Mais pra frente vou contar o resultado dessa traição. Parte da minha família é católica e outra da Umbanda. Eu sou católica. Aos 15 anos eu dei meu primeiro beijo, larguei a igreja e fui viver. Conheci um rapaz aos 16. Fiquei com ele achando que seria apenas uma ficada, mas infelizmente não foi. Eu cometi erros em cima de erros e pago por isso até hoje. Terminei algumas vezes, ele ia na minha casa chorando, minha mãe tinha dó e pedia para eu voltar, mas eu não gostava dele. Um dia fomos à inauguração de um shopping, estava chovendo muito e fomos para a casa dele. Nesse dia, fomos para a casa dele, né? E logo depois eu perdi minha virgindade com ele e engravidei. Minha primeira relação eu chorei horrores, eu senti muita vergonha, muito medo, mas eu queria me casar. Era feio ser mãe solteira. Imagina que bobagem, né? Bom, o meu pai ficou louco. Ele não queria o casamento. Mas eu pensava, o que meus avós vão pensar de mim? Foi um desastre. Ninguém queria aquele casamento, ninguém mesmo. Na porta da igreja, meu avô pediu para eu desistir. E meu casamento durou 5 meses. Pouco depois do nascimento do meu filho, João. Meu filho é o centro dessa história. Ele nasceu num lar cheio de amor. Ele era amado por muita gente, avós, tios, primos, bisos. Quando ele tinha 6 anos de idade, eu conheci um rapaz que no primeiro olhar eu sabia que era o amor da minha vida. Levou uns meses para virar namoro, mas logo nos casamos. A família dele era incrível e João se tornou parte da família com muita leveza. Da família dele, né? O filho dela se tornou parte da família dele. Então, tinha lá também avós, tios, todo mundo. Era benção em cima de benção. Meu João era inteligente, amado, esperto. Meu marido, vendo a capacidade e educação do meu filho, colocou ele numa escola particular como bolsista. João acertou 100% da prova e ganhou a bolsa. Até porque não tínhamos condições de pagar. A vida era difícil. Nessa escola era uma turma do pré ao 9º ano. Ele foi da 4ª série ao 9º ano na mesma turma. Uma família na escola. Eram muitos passeios que pobre não faz. Mas só no Beto Carreiro ele foi 4 vezes. Daniel recebia flores das mães dos colegas agradecendo pela educação e amizade de João. Elas vinham me perguntar como podia existir um menino tão educado. João era um orgulho, boas notas, amável. Depois de 5 anos de casado, engravidei. Fiquei tentando 3 anos engravidar e tive Breno, o amor da minha vida, outra joia rara de Deus. A escola de João era até o 9º ano, então eu tive que tirá-lo de lá. Ele conseguiu outra bolsa, agora numa escola maior, que tem no Brasil inteira, bem conceituada. Então minha vida, leve e perfeita, começou a ganhar um capítulo doido, cheio de dúvidas. As notas de João caíram e nada justificava. Eu não sei o que mudou. Ele perdeu a bolsa e foi para uma escola pública. Nada contra, pois todos na minha casa estudaram em escola pública. Dani, meu João, tinha 14 anos. Numa noite ele disse que estava cansado e ia dormir. Levantou da minha cama, que estava com eu e Breno, né? E foi para o quarto dele. Achei estranho, pois sempre jogava até tarde na sexta-feira. Passou uns minutos, eu fui vê-lo, ele tinha saído pela janela. Liguei para minha mãe e para o meu marido. Meu marido trabalhava à noite, foi um desespero. Ele deixou o celular e vi que tinha uma foto com maconha em cima da cama escrito: "Gata, vou te pegar a noite toda e vamos fumar um." E aquilo me destruiu. A partir dali foi uma luta. Alguns meses eu passei noites acordadas, olhando para João não fugir. Ele começou a dormir na minha cama com meu outro filho. Eu levava e buscava ele para a escola. Passado um tempo, a escola me ligou para pedir que eu o tirasse de lá, porque ele era um bom menino, mas estava andando em más companhias. E encaminhou o João para uma psicóloga. Nesse consultório eu ouvi: "Mãe, quem precisa de um psicólogo é você. Todo adolescente usa
maconha, né? Gente, eu saí chorando enquanto meu filho gargalhava. Pouco tempo depois, era a Copa do Mundo. Fui na casa da minha mãe, tinha um churrasco. Era depois do jogo. Esqueci de comentar que meus pais são separados desde que João tinha 6 anos. Então foi muita mudança, sabe? João entrou em depressão e logo depois conheci meu marido, o que o ajudou a ficar bem. Mas continuando, o dia que a vida mostrou-me que eu teria que ser uma rocha. Eu não estava feliz aquele dia e eu não queria ficar no churrasco que estava tendo. Estava chovendo muito. Passamos no mercado e resolvemos fazer um cachorro-quente. Os meninos amavam. Uma quadra de casa vimos nosso filho pingando. E meu marido gritou: "Vamos para casa, vamos fazer cachorro-quente." Passou 5 minutos e ele não estava em casa. Era questão de 1 minuto para ele chegar. Meu coração parou. Meu marido pegou o carro e andou por mais de 1 hora procurando ele e nada. Deitamos, era 11 horas da noite. O telefone de casa tocou. Ele havia sido apreendido na delegacia. Pegamos meu filho menor e fomos até lá. Bom, foi horrível, Dani, ver João ali, algemado, sujo. Ele passou o final de semana na delegacia. Para mim, seria o suficiente para ele nunca mais querer voltar lá. Passou uns meses tranquilo, mas aprontou novamente. E como ele estava morando na minha mãe por causa da escola, quando ele aprontou, eu levei ele para minha casa. Ele estava de férias, era janeiro. Mas ele estava de castigo. Saía só com alguém responsável. Uma tarde, ele pediu para soltar pipa na frente de casa, que tinha uma praça. Meu marido saiu para trabalhar e ele foi soltar pipa. Fiquei no muro cuidando. Ele voltou e pediu para eu comprar um refrigerante para dividir com os amigos e eu deixei. Ele pegou uns copos. Eu estava feliz de ver João fazendo algo da sua idade. Saudável, ele estava de chinelo, camiseta, bermuda em frente em casa. Então meu filho mais novo estava lá com ele. De repente, ele sumiu. Liguei para toda a família, passaram-se horas e nada dele aparecer. Gente, perto da madrugada tocou meu telefone e era da polícia. Novamente João estava detido. Meu irmão me buscou e fui para a casa da minha mãe. Falei para o policial que eu não podia ir lá, pois meu marido estava trabalhando e eu tinha um filho pequeno. Ele disse que teria uma audiência às 8 da manhã e que eu teria que estar lá às 7. Meu marido então saiu do trabalho, levou eu e meu irmão na audiência de custódia e foi para casa com o meu pequeno. Dani, na primeira vez ele roubou um celular e disse que era para ir para uma rave, coisa que eu não deixava e não dava dinheiro. Dani, eu não escrevi cada detalhe desse 1 ano e meio, mas foi terrível. João começou a usar muita droga, ia muito em rave, saía, não voltava. Dani, uma parte importante, ele tinha um parceiro e acabei fazendo amizade com a mãe desse menino e sempre nos víamos nas audiências e visitas. Dani, meu filho estava com a mão algemada em outro menino. Eles estavam com algemas na mão, enrolada na cintura. E era uma algema que pegava na mão, na cintura e nos pés. Estava sujo e drogado. Eu não entendia. Ele passou a noite lá e ainda estava sob efeito de drogas. Eu até então não sabia o que ele tinha feito, mas devia ser algo grave por toda aquela segurança. Desceram e sentaram no ônibus. Meu irmão saiu de si, gritou e falava que João não chegaria aos 18 anos. Os policiais falavam que ele podia socar, bater, que nada ia acontecer. Mas eu só chorava. Eu estava destruída. Eu estava sem dormir, sem raciocinar. Bom, eu falei ônibus, gente. Eles se sentaram num banco, né? Espero que eu tenha falado banco. Bom, o juiz me chamou, ele era irônico. O juiz ficou tão louco que batia na mesa e pedia para ele me respeitar. E ele ria. O mundo queria matar meu filho naquele dia. O juiz determinou que ele ficasse preso até a audiência da sentença. Foram 33 dias. Todos os domingos, no dia da visita, eu tinha diarreia, vômito. Eu não comia. Eu ia com a mesma roupa, larga, cabelo preso, sem maquiagem. Levava algumas bobagens para ele comer e era uma choradeira.
Tinha reuniões com psicólogos e tudo mais. Meu filho encantou a todos lá dentro. Ele era amado pelos policiais, médicos. Fui muito respeitada nas revistas, enquanto outras mães tiravam até a roupa. Era muita humilhação. Mas quando chegava a minha vez, deixava eu passar, diziam que eu era de uma família decente. O outro menino aprontava muito lá dentro. Um dia João ouviu que iam matar ele no banho de sol. Então ele pediu para falar da soltura dele com a psicóloga. Tem várias psicólogas, cada uma cuida de uma ala. E ele foi e contou, e assim salvou a vida desse menino. Na última audiência, onde foram as vítimas e testemunhas, nossa família não pôde entrar para não ter represálias. E lá contaram que o menino coagiu meu filho e que ele estava armado. E falavam que se meu filho não pegasse o dinheiro no caixa, iam matar a moça que estava grávida. Por isso meu filho ficou 33 dias preso e o outro 6 meses. Então eles acabam assaltando uma loja, algum lugar, né? Quando o menino saiu, 2 semanas depois foi assaltado e morreu com tiros. Meu filho ficou com muita raiva de mim. Perguntou se eu achava que Deus me amava mais do que a mãe, amava mais a mim do que a mãe do menino. Se eu achava que minhas orações eram melhores. Eu não sabia o que mais me doía, a morte do menino ou as palavras do meu filho. Meu filho deu uma melhorada, entrou na PUC para fazer administração, arrumou uma namorada, estava usando, mas dizia ser só maconha. Até que na aula um rapaz disse que estava pegando uma guria, né? Tá. O filho dela estava namorando, estava fazendo faculdade, né? Até então tudo indo encaminhando bem. Aí alguém mostra, ó, tô pegando essa menina aqui, ela tem um namorado. Aí era a namorada do filho dela. Aí o menino meio que despirocou de vez lá também. Bom, uma tarde ele saiu de casa depois de uma briga com meu marido. Isso já tinham se passado 5 anos da prisão. A partir daí, gente, foi um sobe e desce. Um ano novo, ele estava muito doente. Boca e nariz cheio de feridas. Febre, tomando antibiótico. Dizem que era das drogas. Cheguei do mercado com as compras para a ceia e cadê meu filho? Minha família reunida. Teve sim ceia, mas sem festa. Às 11 da noite, cada um na sua casa. Na manhã seguinte, fomos na minha mãe, almoçamos e nada do meu filho chegar. Ele estava morando com a minha mãe. Na volta, meu marido viu e levamos ele para casa. Dani, ele não sabia nem o próprio nome. Ele fungava o nariz, passou o ano novo doente numa favela se drogando. A minha vida era virada em salvá-lo. Era CAPS, palestra, advogados. Dani, passado tempo, ele ia e vinha da minha casa. Arrumava emprego, alugava uma casa, perdia o emprego, voltava para minha casa. Até que começou a dormir em casa de acolhidas. Um dia, antes dele sair do trabalho, meu filho mais novo abriu o portão para ele. E ele bateu na porta do banheiro e gritou: "Porta, de novo você está com problemas?" Bom, lembro que eu saí do banho e ele estava lá na porta do banheiro. Olhei para o meu filho, ele estava deformado. Ele tinha apanhado muito. Disse que estava dormindo numa marquise e bateram nele. Então ele ficou lá em casa, se recuperando. Gente, era assim a vida dele. Ele apanhava, ia para casa dela, se recuperava e voltava para a rua. Apanhava, quebraram as pernas dele, ele já ficou em hospital. Eu nem fiquei sabendo na época. Gente, imagina, meu filho virou um morador de rua. Ele não queria que eu soubesse. Outra vez ele estava machucado e meu marido encontrou ele e trouxe para casa. Ele tomou banho e foi dormir. Meu marido ligou no trabalho e disse que deixaria ele dormir até eu chegar. Ele estava chorando. Disse que ver ele daquele jeito doía, sabe? Foi o pior dia da vida dele. Cheguei às 9 da noite, a janta estava na mesa e ele acordou o João. Eles conversaram, eu não conseguia nem falar. Meu marido disse para eles se deixar amar, deixar a gente cuidar dele. Que não queria que ele trabalhasse nem estudasse naquele momento, que ele só se cuidasse. Mas que ele não fosse para a rua, que ele não se drogasse, né? Bom, alguns dias depois ele começou a sentir falta das drogas e aprontava. E meu marido acabou tendo um infarto. Corri para o hospital e quando estávamos voltando para casa liguei e pedi para os meninos me ajudarem.
Aí ela falou assim que naquele dia ela nem reconheceu o filho, porque os filhos sempre tão amável, né? Aí ela chegou com o marido dela infartado do hospital, botaram ele na cama e o filho dela começou a gritar: você não é meu pai, eu quero que você morra, eu vou embora daqui. E voltou para a rua. Bom, dia 21 de abril meu marido liga e falou que ele estava novamente em nossa casa, queria ir no meu trabalho me ver. Falei que só podia se estivesse decente, afinal eu estava no meu trabalho. Ele mandou João tomar um banho e botar uma roupa limpa. Ele não estava machucado. My Jesus and similar songs on Amazon Music. Alexa, stop. Alexa veio se meter no meu vídeo. Ah, tá, só falta essa. Bom, João tomou banho, pôs uma roupa limpa, não estava machucado. Conversamos um pouco. Disse que ia morar na casa de um amigo. Dei dinheiro para ele de ônibus e algumas coisas para eles comerem. Falei para ele não chegar lá com a mão abanando. No dia 22, o menino ligou e... No dia 22, o menino me ligou. O menino que o João foi morar na casa. E disse que João tinha roubado uma máquina do menino cortar cabelo, tá? E disse pra nossa Alice que o João estava usando crack. Dani, nesse dia eu soube que meu filho estava na pior droga possível. E mais uma vez meu mundo caiu. Esse dia 21 de abril de 2023 foi a última vez que eu vi meu filho. Poucas semanas depois eu ouvi ele gritar no portão: mãe. Lembro que eu tive uma crise de ansiedade, fiquei sem ar. E eu disse pra ele: você só entra nessa casa depois que você se tratar. Se você for para uma clínica, você volta. Senão, não. Bom, aí ele falou que não queria. Então ele foi embora. Às vezes eu recebo fotos dele, alguma notícia, mas nunca mais o vi. Bom, obrigado por ler minha dor. Obrigada, sei que ficou enorme. Peço perdão a vocês. Ai, Alice, que triste. Mas ela deu uns updates aqui, gente, peraí. Ela fala que, né, ela me fala os nomes verdadeiros dos filhos e tal. E ela falou que foi muito doído ela contar essa história pra gente, que é um assunto que mexe muito com ela, óbvio, né? Ela fala assim: Dani, minha família implora pra eu voltar a ser feliz, mas como? Como eu vou sorrir com um filho na rua, né? Mas eu tenho uma família incrível, ela disse. O marido dela ajuda muito ela, o filho dela, o outro, é muito parceiro também. E ela falou assim que ouviu eu contando depoimentos de algumas mães que os filhos usam droga, né? Que eu tinha sido muito respeitosa. É muito difícil, gente. Muito difícil. Bom. Aí ela conta, né, algumas coisas que infelizmente aí... gente, olha... Droga é um problema sério. Eu até falei com ela, né, de alguma... Eu sempre falo pra vocês experiências aqui que eu tive na minha família com drogas, que as pessoas conseguiram sair disso, que chegaram no fundo do poço. E eu espero de coração que o filho dela consiga. Gente, olha, você tem um filho que usa droga, assim, já é a pior coisa do mundo, eu acho, né? Graças a Deus eu não tive um filho que usa... mas tive pessoas muito próximas a mim, como eu já disse a vocês. Então, assim, vi também toda a luta da minha família e não foi uma pessoa não, tá, gente? Na minha família, acho que já teve 2 casos, assim, bem punks de droga. E, assim, é uma luta muito grande para tirar essas pessoas. Graças a Deus, os 2 conseguiram sair, tá? Mas, assim... não chegaram a se envolver com crack, acho que era maconha e cocaína mesmo. Mas, cara, só não foram morar na rua porque, não sei, mas viviam na rua também, viviam sujos, viviam imundos, sabe? Então, é muito difícil. Ninguém quer ver um filho nessa situação.
eu entendo a dor dela. Como é que ela vai dormir, gente, pensando onde está meu filho? Né? O que ele está fazendo? Será que ele está apanhando? Será que ele está se alimentando? Cara, é muito complicado. E ela ainda contando assim como o filho era, né? Lembra no começo da história que ele estudava de bolsa, de estudos, as mães agradeciam, seu filho é muito educado. Não é questão da pessoa ser ruim, sabe, gente? É uma doença. A dependência química, ela é uma doença. Isso está mais que comprovado, né? Então, assim, a pessoa que já tem uma certa, né, como que eu digo para vocês? A pessoa que ela já tem aquela propensão a se tornar um dependente químico, é muito rápido. A partir do momento que ela experimenta uma droga, até ela se tornar um dependente químico, é muito rápido, sabe? E tem que ter muita força de vontade para sair, tem que querer muito sair. São coisas que não dependem da gente. Eu estava vendo uma palestra esses dias, eu adoro ver palestra, tá, gente? Até para me preparar para vocês. E o cara falava assim, tudo que é eu, né? Tudo que eu falo assim, vamos supor, eu estou gorda, eu estou triste, eu quero mudar de vida, eu não quero mais usar drogas, né? Isso tudo é problema seu. Só você pode fazer isso por você. Só você vai poder emagrecer por você. Só você pode parar de beber por você. Só você pode parar de usar drogas por você. Não tem como eu fazer algo por você. Por mais que eu chegue e te dê força e esteja ali do seu lado, né? Não tem como. É eu e eu. Então, assim, por isso que eu sempre falo aquela frase pra vocês, ai de mim se não fosse eu. Porque tem muitas coisas que aconteceram na minha vida que se não fosse eu fazer por mim, ninguém faria, né? Então, o caso do filho da Alice, ela fez tudo o que estava no alcance dela. Só que chega uma hora que você não tem mais o que fazer. Só que você também não tem como falar para uma mãe dessa, volta a sorrir. Porque só a gente que é mãe pode imaginar a dor que essa mãe sente. Entendeu? Porque não é porque o filho dela é drogado, não é porque o filho dela saiu de casa, que ele deixou de ser filho dela. Então eu imagino que a dor que ela sinta seja muito forte. Alice, se sinta abraçada aqui por todas nós. Ai, queria tanto, assim, ter o poder, sabe, de te ajudar e falar, olha, ele vai voltar pra casa, tudo isso vai passar, né, vocês vão ficar bem, ele vai voltar a ser aquele menino que ele era antes. Mas vamos orar aí por ela, vamos orar aí pelo filho dela. Beijo no seu coração e até o próximo. Tchau.